Sérgio, só uma... Fala, pessoal do Movimento Conservador Amazonas, muito prazer aí, quem está chegando, prazer muito grande, hoje estou recebendo o grande médico, o grande conservador ativista, Alessandro Loyola. Nós estamos aqui hoje para desmistificar muita coisa sobre o Covid-19, a famosa peste chinesa, não é isso, doutor? Diz que é isso aí, né, Sérgio? Inclusive recebeu esse nome, o presidente falou isso muito claramente no discurso de abertura da ONU, né? Isso foi bem claro, gostei pra caramba. Mas sim, eu tento evitar esse termo, nem tanto por ser politicamente correto, não, mas é porque senão essa praga dessas redes, dessas plataformas socialistas ficam derrubando a informação da gente. Então a gente fala Covid, vai, tá bom, fica assim, É verdade. Então você que está chegando aí, quer saber tudo sobre o Covid-19, hoje nós vamos tentar desmistificar uma grande parte, porque tem muita desinformação em cima do Covid-19. Então eu acho que é imprescindível, é importantíssimo nós fazermos esse trabalho de levar informação. E eu não estou aqui com achismo, eu estou aqui com um médico que trabalhou na linha de frente, trabalha na linha de frente, e não tem mimimi. Aqui a gente vai comentar e vamos falar a verdade, não é isso, doutor? Todas as lives que eu participo, eu sempre falo que eu não gosto muito de apelar para esse argumento do especialista, né? Porque, de novo, quando a gente apela para isso, é o médico que está falando. É como se o acesso àquela informação ele fosse impossível para qualquer pessoa, né? Só médicos vão conseguir traduzir isso. Não é verdade. Para mim, todas as pessoas que se importam com as pessoas da sua família, com seu filho, com a sua mãe, com si próprio, ela deveria ter a obrigação de buscar por si só a informação. Eu gosto, é meio esquisito, cara, mas eu gosto do paciente que chega com a paginazinha do Google impressa no consultório, porque significa que o cara se interessa pela própria saúde, pô. Sim. Mas, doutor, mas não é para tomar esse remédio? Eu falo, cara, muito bem lembrado, vamos discutir esse remédio com aquele outro que você já toma? E aí a gente tem um papo quase de igual para igual, né? O conhecimento médico, ele já foi dogmático, ele já foi estanque, acabou isso. A gente vive na terceira onda de Toffler, né? A gente está na era da informação, a informação é de todos. Então, você se sentir ofendido porque alguém buscou mais informação que você não devia se sentir ofendido, você tinha que tomar vergonha na cara e ir lá e fazer o dever de casa também. Então, eu não gosto muito de apelar para isso com o médico, não. Estamos aqui com outro cidadão brasileiro que, por acaso, por um acaso do destino, eu tenho um foco de estudo mais voltado para isso aí. Mas nenhum dado, Sérgio, nenhuma informação que a gente vai colocar aqui, ela é inacessível para o cidadão comum. Não é. Perfeito. Estamos na era da informação, né? Hoje basta as pessoas usarem um pouquinho o tempo para algo mais benéfico, mais instrutivo, que aí ela vai achar o que ela está procurando. Doutor, hoje nós estamos aqui porque também aqui no Amazonas estão falando em uma segunda onda do Covid-19. Inclusive o prefeito aqui da cidade, que é famoso porque o nosso presidente já o adjetivou, né, em uma das reuniões ministeriais. Mas bem, ele resolveu fechar a praia aqui da capital, porque ele disse que as pessoas estão se expondo muito, a população está se expondo muito na praia, para o sol, e aí ele está com medo que essas pessoas que estão na praia, pegando o sol, elas podem se contaminar com Covid. Ele não está deixando de ter os ônibus lotados. Pelo contrário, ele diminuiu a frota, fazendo com que aglomere mais dentro dos ônibus. E aqui em Manaus, o calor aqui, por exemplo, hoje ficou em torno de 42, 45 graus. Imagina dentro de um ônibus lotado como fica o calor. E aí, somos obrigados a usar isso aqui em todo canto da cidade. Gostei da máscara. No calor desse. Pois é. E aí, depois a gente vai falar sobre a máscara, mas eu queria a sua opinião sobre essa questão da segunda onda, né? Ou até pode falar da primeira.
Nós queremos ouvi-lo sobre esse assunto. É uma burrice, Sérgio. É tudo uma burrice só. A gente, todo ano, por exemplo, nos estados em que você tem casos de dengue, todos os anos se fala sobre a epidemia de dengue. A epidemia de dengue deste ano, a epidemia de dengue. Na verdade, a gente está vivendo uma mesma epidemia de dengue desde meados da década de 80. A gente entrou numa epidemia de dengue na década de 80, a gente não saiu dela ainda. O que você tem é que, pela sazonalidade da doença, existem períodos do mês em que você vai ter um registro maior de casos. Mas se você fizer uma busca ativa, você vai ver casos pingados todos os meses, o ano inteiro. A doença se torna mais comum, mais vista, nos meses 30 dias pós-chuva. Né? Choveu, dá 30 dias, na época do verão, do calor, a massa do mosquito prolifera, e aí você vai ter um volume maior de casos de dengue. Mas se você fizer um escrutínio, você vai ver que a gente vive a mesma epidemia de dengue há 40 anos. A gente entrou nela na década de 80 e não saiu mais. Então, no caso do Covid, muito provavelmente, ele não vai ter várias ondas. Ele chegou, ocupou um nicho no ecossistema de micro-organismos que nos assediam, né? Você tem dengue, você tem gripe, você tem adenovírus, bactéria e vírus que causam conjuntivite, bactérias e vírus que causam gastroenterite, e esse jogador novo aí, que veio lá da China, foi escalado no mundo inteiro e ocupou um nicho nesse ecossistema. Então, é muito provável que o Covid faça parte das doenças que a gente enfrenta no dia a dia. Até o começo da década de 80 não havia HIV. Hoje em dia a gente tem o HIV. Ele desapareceu? Não, ele entrou, encontrou a vaga dele ali e ocupou aquele espaço, dali ele não sai. Mas a gente aprendeu o suficiente com o HIV para ele meio que deixar de ser uma doença que causa tanto terrorismo assim. O HIV causa uma doença terrível, ele mata gente pra caramba, mas a gente já tem remédios, já tem conhecimento sobre prevenção, não há uma vacina para HIV e ninguém deixou de fazer sexo. Mais de 40 milhões de pessoas morreram desde que o HIV foi descoberto e, bom, os motéis continuam cheios. O que a gente aprendeu foi perder o medo dele e saber como lidar com essa doença nova. Exatamente esse mesmo processo entre dengue e HIV é o que vai acontecer com o Covid. É um cara novo, que chegou no nosso ecossistema, vai ocupar o espaço dele, está causando uma série de transtornos no início, mas pouco a pouco nós vamos aprender sobre ele e vamos sair desse pânico. Quanto à primeira onda, segunda onda, terceira onda, isso aí tudo é uma bobagem sem tamanho. De novo, a gente deve ter um ciclo, como a dengue, como a rinovirose, né? Vai ser um ciclo. Vai ter meses do mês que o Covid vai ficar mais prevalente, vai ter meses que ele vai ficar menos prevalente. Mas o principal do Covid é a baixa taxa de letalidade dele. Houve uma campanha midiática instrumentalizada para poder derrubar o conservadorismo e a direita no mundo todo, e aí a gente vive a nossa realidade brasileira, a gente provou bastante desse caldo, desse fel aqui. Há uma campanha midiática supervalorizando, superdimensionando a repercussão de alguns dados. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar que Manaus tem 2,2 milhões de habitantes. Isso. Teve em torno de 2.500 óbitos por Covid. Vamos considerar que esses dados são corretos. Depois a gente até entra no mérito de que é essa sobrancelha sua. Exatamente essa sobrancelha. Depois a gente entra nessa sobrancelha. Beleza. Mas vamos considerar que 2.500 óbitos é o dado oficial e é o dado correto. Para uma população de 2,2 milhões de pessoas, isso significa que o Covid matou uma para cada 800 habitantes. 880, mais ou menos. Então, a taxa de mortalidade do Covid em Manaus é de 0,125%. 0,125%. Essa é a taxa de mortalidade do Covid em Manaus, 0,1%. A taxa de mortalidade da gripe comum... Pelos dados oficiais, né? Pelos dados oficiais, a taxa de mortalidade é 0,125%. A taxa de mortalidade da gripe comum é 0,13%. A gripe comum, ela mata um pouco mais do que o Covid.
Em Manaus, nós temos uma taxa de mortalidade do Covid de 0,12%. Gripe comum mata 0,13%. E a gripe H1N1 mata 0,2%. A gripe H1N1, ela mata 2 vezes mais que o Covid. Eu tenho quase certeza Doutor, essa gripe HN1 não é aquela que teve um surto, mas ninguém ligou? Não teve abertura de vala comum, nada. Não teve fechamento de comércio nem nada? É aquela, é? Quase com certeza Manaus já teve. Todo ano ele tem uma sazonalidade de casos de gripe comum. Sim. Que mata 0,13% das pessoas. O que é fechado em Manaus? Já foi fechamento de praia, de restaurante, escola, máscara obrigatória, isolamento? Não, né? Não teve. Não tem. A gripe H1N1 passou pelo Brasil, com a taxa de mortalidade de 0,2%. Ela deve ter passado por Manaus também. O que foi feito aí pelo governo, pela prefeitura? Nada. Pois é, aí agora com uma doença que mata menos que o H1N1, que mata menos que a gripe comum, por taxa de infectados, a gente tem tudo isso acontecendo? É estranho, né? E agora, se você quiser, a gente pode fazer um adendozinho, um parênteses de 3 minutos com relação àquela sobrancelha sua. Eu acho interessante. Quem disse, Sérgio, quem disse que 2.500 óbitos realmente deveriam estar na conta do Covid? Pois é. Como que nós podemos comprovar isso? Bem complicado, por causa desse... É possível, mas é difícil, vai dar trabalho, vamos dizer assim. Porque no momento em que, vamos dizer, meu avô está internado lá, meu avô tem derrame, estava acamado, e aí ele passou mal, sei lá, a gente ficou preocupado, vai que ele está com Covid. Levamos ele numa UPA. E lá o colega acabou pedindo alguns exames e tal. Pô, ele é um senhor, né? Eu já não tenho meus avós, então já morreram. Mas é um senhor de idade, vamos supor, né? Um senhor de idade, acamado, com sequela de derrame. O colega vai ficar um pouco com o pé atrás e fala assim, quer saber, eu vou manter esse cara aqui e vou fazer alguns testes. 2 ou 3 dias que esse senhor de idade estiver dentro da UPA, ele vai ser colonizado por vários agentes infecciosos. Ele pode tomar uma picada de pernilongo e pegar dengue dentro da UPA, ele pode ser colonizado por uma bactéria gastrointestinal e ter uma diarreia, ele pode pegar uma infecção urinária porque passaram uma sonda. Enfim, um ambiente de saúde, ele tem uma fauna bacteriana e viral diferente da sua casa. De repente, meu avô vai interna e faz uma pneumonia, faz uma sepse urinária e morre. O protocolo hoje em dia é faça o teste de Covid. Se por acaso meu avô de 89 anos, sequelado de derrame, morreu por causa de sepse e o teste de Covid deu positivo, eu anoto essa morte na conta da sepse ou na conta do Covid? O mais justo seria fazer o seguinte, se você vai fazer o teste para Covid, então faça também o teste para influenza e o teste para pneumococo. Aí a minha pergunta é, se o paciente de 89 anos que morreu numa UPA testou positivo para Covid, positivo para influenza e positivo para pneumococo, em qual desses agentes infecciosos eu vou anotar o óbito? Mas quando você faz o teste só para Covid, beleza, você detecta o Covid. Mas você fez para Escherichia coli? Você fez para Klebsiella? Você fez para Proteus mirabilis? Você fez para estafilococo multiresistente? Você fez para meningococo? Quer dizer, você testou um agente, deu positivo, você coloca na conta dele? Então, esses dados já começa a ficar meio esquisito, porque o paciente é testado para uma única doença e não para outras. Aconteceu aqui, só rapidinho para incrementar aí, falando exatamente sobre isso. Aconteceu aqui com um amigo meu muito próximo, integrante do movimento conservador aqui no Amazonas. A mãe dele faleceu bem no meio do pico do Covid. Só que ela já tinha insuficiência respiratória, ela tinha problema pulmonar. E ela já usava balão de oxigênio, uma senhora já estava com problema já há um tempo e faleceu decorrente disso. Tinha todos os exames. Quando deram o relatório que ela tinha falecido por causa do Covid. E, doutor, nem o teste fizeram. Aí o meu amigo, ele ficou revoltado, eu também ficaria, porque mãe é mãe.
E aí ele entrou lá, ele foi lá dentro do hospital e falou, não, eu quero que faça um exame. Aí ele trouxe todos os exames da mãe dele e falou, isso aqui não pode. Minha mãe não morreu por causa de Covid, tá aqui, ó. E aí, não sei o que aconteceu, que desfizeram lá e deixaram ele velar o corpo da mãe dele, porque ele não ia poder velar o corpo da mãe dele. Assim como o senhor falou aí. Com todo respeito à dor do seu amigo, então ela morreu por causa do Covid e quando ele bateu o pé, que aquele diagnóstico estava errado, milagrosamente ela foi curada do Covid depois de ter morrido. Exatamente isso. Exatamente isso. É comprovado. Tem que derrubar essa UPA ou esse hospital e construir uma igreja de Santo Milagre lá, né? Eles conseguem curar Covid em paciente que já morreu, cara? Pois é, encontraram a solução, né? É triste, mas isso é real. As coisas aconteceram aqui com a gente e, infelizmente, vão acontecendo e nós estamos virando cobaias, né? Uma avaliação do CIEBM nos óbitos no norte da Itália mostrou que só 12% das pessoas que foram registradas como morte por Covid no norte da Itália poderiam ser realmente consideradas vítimas do Covid. 12%. Nos Estados Unidos, um estudo recente do Centers for Disease Control mostrou que só 6% dos óbitos analisados, 6% dos óbitos analisados que foram registrados na conta do Covid, você poderia realmente bater o martelo e dizer que aquelas mortes foram por causa do Covid. Os outros 94% teria que pesquisar um pouco mais, porque, assim como a mãe do seu amigo, pode ser uma agudização de uma doença crônica, uma descompensação de um diabetes muito grave, uma insuficiência renal crônica que descompensou, uma doença pulmonar obstrutiva crônica que fez uma agudização e matou a pessoa. Então, assim, só 6% nos Estados Unidos, dos pacientes avaliados pelo grupo, pela força-tarefa do CDC, só 6% das mortes por Covid realmente parecem ter sido por Covid. As outras 94% fica na dúvida. Imagina isso jogado, por exemplo, para Manaus. A gente ficar entre 12% da avaliação da Itália e 6% da avaliação dos americanos, a gente pode tirar uma média generosa de 10%? Certo. Então, significa que dos 2.500 óbitos que aconteceram em Manaus, a gente só teria certeza que o Covid foi responsável, sem sombra de dúvida, por 250. Então, mais de 2.000 famílias deixaram de velar os seus entes queridos por causa da incompetência da gestão pública. Politicagem, incompetência, maldade, crueldade, desumanidade. Tem gente no país inteiro que está pegando... E aí é horrível a gente falar uma coisa dessa, mas é a realidade. Tem Sim. gente que está pegando essa doença e parece que quer ver as pessoas morrendo para usar o caixão e o velório de palanque. Isso é de uma crueldade, Sérgio. Dificulta o acesso a medicamento, determina políticas de enfrentamento da epidemia que não funcionam. A Argentina está lá, com um lockdown fudido e tendo as maiores taxas de mortalidade por milhão de habitantes do planeta. Pois é, vamos lá então. Falando em cima disso aí, doutor. Aqui em Manaus, quando houve... Manaus, o Amazonas foi o epicentro no Brasil, né? Quando explodiu aqui virou uma pandemia, ficou um negócio, todo mundo correndo de um lado para o outro, ninguém sabia o que fazer. O prefeito aqui abriu um monte de vala comum, saiu jogando, todo mundo que morria era Covid. E aí, nesse meio, doutor, o meu sogro pegou a doença. E ele morava sozinho, morava ele e o irmão dele. E aí eu não podia deixar, minha esposa ficou preocupada, porque ele é um senhor, tem quase 70 anos, e eu tive que ir lá na casa dele, trazer ele para minha casa para cuidá-lo. E aí entrei em contato com o médico do movimento, na época, ele me receitou, na época, a Anita, né, esse nitazoxanida aqui, que o senhor já me disse que tem os testes, mas ainda não está comprovado. Mas eu usei com ele, durante 5 dias. No outro dia que ele estava aqui, eu fiquei doente. Eu arriei, um negócio, uma sensação muito ruim. A gente não tem força, é aquela virose muito forte mesmo. Eu não conseguia levantar da cama. E aí, entrei na medicação também, passei 5 dias tomando remédio. E graças a Deus saímos disso. Mas
É isso que o senhor está falando. Eu tive acesso a um remédio. O que é que eu queria conversar com o senhor agora? Só para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Hoje, existem alguns remédios, não é, doutor? Por exemplo, a azitromicina, a hidroxicloroquina, tem mais o ivermectina, né? Pois bem, então existe um remédio que está resolvendo o problema, não é isso? Sérgio, tem vários remédios, né? Os mais estudados são hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. A Certo. gente já está aprendendo com a doença, então pode acontecer de repente, num novo ciclo de Covid no ano que vem, a gente já ter conhecimento suficiente para, de repente, saber que a nitazoxanida é mais eficaz que a hidroxicloroquina. Existem Certo. remédios como a nitazox, a colchicina, doxazosina, tem vários remédios sendo estudados no tratamento do Covid. Até aqui, as evidências acumuladas mostraram para a gente, sem sombra de dúvida, que os remédios mais eficazes, que o conjunto, o pool, né, a receitinha, que salva vidas, é hidroxicloroquina com azitromicina com ivermectina. Até Certo. aqui, essa é a combinação que está se mostrando salvadora. Esse martelo dá para a gente bater. De repente, tem alguma droga que a gente vai usar no ano que vem e que ela, isoladamente, é mais eficaz do que essas? Bom, pode acontecer que sim, né? A gente está aprendendo sobre a doença. Mas a hidroxicloroquina já está mais do que sedimentada, não tem conversa. Pode acontecer de algum remédio ser mais eficaz do que ela. Mas questionar a eficácia da hidroxicloroquina é negar a realidade. Tem um estudo que foi realizado em 8.075 pacientes hospitalizados na Bélgica e que mostrou que a hidroxicloroquina sozinha foi publicado no International Journal of Antimicrobial Agents, agora em 2020. 8.075 pacientes na Bélgica que estavam no hospital. A hidroxicloroquina sozinha diminuiu a mortalidade em 20%. Tem um estudo italiano com 3.451 pacientes com Covid hospitalizados na Itália. Estavam internados. Italianozinho lá está internado. O uso isolado de hidroxicloroquina, nesses mais de 3 mil pacientes, foi capaz de reduzir a mortalidade em 30%. Tem um estudo americano que saiu agora também, com 1.067 pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina nos estágios iniciais da infecção. O uso isolado de hidroxicloroquina resultou numa taxa de internação hospitalar 45% menor do que nas pessoas que não usaram. Ou seja, hidroxicloroquina faz com que menos da metade das pessoas tenham que internar, e quando você interna, ela salva 20% e 30% mais pessoas do que as pessoas que não usam. Não tem mais como questionar a efetividade desse remédio. Dificultar o acesso ao tratamento com hidroxicloroquina, hoje em dia, é como você dificultar o acesso ao tratamento com antibiótico para uma criança que tem meningite. É um crime. Sim. É um crime. Você tem um filho lá, um menino, na sua família, só que o seu filho de 5 anos de idade está com meningite. Você levou ele no hospital, o médico fez os testes e falou, olha, Sérgio, é meningite. Toma aqui essas gotas de dipirona e volta com seu filho para casa. Isso não existe, né? Isso não existe. Mandar uma criança com meningite para casa com dipirona, não existe. Interna essa criança e dê antibiótico para ela. O que você está fazendo é um crime. Olha, sua avó está aqui com 80 anos de idade e está com Covid, Sérgio. Eu vou mandar ela para casa tomando dipirona. É um crime tão grande quanto mandar uma criança com meningite para casa tomando dipirona. É um crime, porque já existe o remédio que salva a vida. Sim, então é nesse ponto também que eu queria entrar. Então, eu queria entender porque, por exemplo, a gripe, ela está aí. E eu posso ir na farmácia e comprar qualquer antigripal, vamos dizer assim. Tem de monte. E por que querem impedir as pessoas de terem acesso ao remédio? Por exemplo, que liberdade que nós temos hoje no nosso país que nós não temos acesso a um remédio? Quer dizer, eu vejo a possibilidade de salvar a vida da minha família ou a minha própria vida e eu não posso comprar o remédio, como aconteceu
agora está liberado, mas estava proibido, né? Tinha que ter receita, estava bem complicado comprar um remédio. Então, eu até hoje, eu não entendo, quer dizer, eu sei, mas eu estou lhe fazendo essa pergunta assim para as pessoas que estão assistindo aqui, para ver se clareia, porque eu fiz um vídeo essa semana e falaram que eu queria matar todo mundo, porque eu era contra o fechamento da praia. Então, assim, o que eu entendo, doutor, e até eu procuro todo dia ler e aprender mais, é que se tem um remédio, eu tenho algo, eu tenho que me agarrar naquilo. Eu não posso ficar esperando a morte chegar. Eu tenho uma possibilidade de saída, eu vou ali. E eles não querem dar essa chance para a gente. Sabe o que eu espero? A população tá largada à sorte, né? E estão impedindo as pessoas de tentar se curar, não é isso? Eu espero que em 2021 os vereadores que forem eleitos acionem esses gestores e políticos na justiça por crime. Queixa-crime, homicídio por dolo. Sabe? É por dolo. Homicídio doloso. Havia um remédio, você sabia que ele podia salvar vidas e você dificultou. Eu espero que os jovens vereadores que vão entrar agora, porque vai haver uma revolução agora nas eleições de 2020, vai ser uma coisa linda. Não, vai. Pode ficar tranquilo, cara. A gente vai ver um negócio que há muito tempo a gente não tinha visto, não via. É agora que a semente vai começar a brotar. Eu espero que esse pessoal acione criminalmente os gestores de saúde pela atrocidade que eles cometeram. Com relação a lockdown, vamos falar do lockdown, né? De fechar as coisas. Se fechar comércio, proibir as pessoas de frequentar determinados ambientes, fosse eficaz para poder evitar a doença, a gente teria que ver o quê? Que os países que fizeram lockdowns mais agressivos tiveram menos casos e que países que foram preguiçosos no lockdown tiveram mais casos. O problema é que quando a gente olha as estatísticas, elas não batem. A Dinamarca, ela entrou e saiu rápido do lockdown. Teve aí, até semana passada, onde eu olhei, tinha dado 3.840 casos de Covid para cada milhão de pessoas, com 110 mortes por milhão. Entrou e saiu rápido, 110 mortes por milhão. A Itália, que fez um lockdown brabo, ela teve 590. Ou seja, teve quase 5 vezes mais que a Dinamarca. A França, que fez um lockdown tão bravo quanto a Itália, teve 475. Ou seja, o lockdown mais intenso não diminuiu o número de mortes. A Suécia, que foi relativamente branda com relação ao lockdown, praticamente não fez lockdown nenhum, ela teve 580 mortes. A Itália, que fez o lockdown brabo, teve 590. A Suécia, que não fez lockdown nenhum, teve 580 mortes por milhão de habitantes. Não era para a gente ver uma diferença bem grande? Sim. O Brasil que fechou isso, as pessoas falam, o Brasil não teve lockdown. Teve loja fechada com solda. Teve comerciante preso. Teve gente sendo algemada na praia. Teve patrulha de carro na areia da praia, prendendo, a polícia correndo atrás das pessoas, porque você não podia ir na praia, não podia ir na praça. Teve escola fechada, teve igreja fechada, teve shopping fechado, cinema fechado. O cara falar que o Brasil não fez lockdown, eu vou recomendar que ele pare de usar esse chá de cogumelo alucinógeno dele e volte para a realidade. A gente fez lockdown. Não tem como negar isso. Aqui Brasil... no Amazonas eu fui perseguido. Eu fui perseguido pelo governador e pelo prefeito aqui. Pois é. Porque eu fui uma das pessoas que fez um levante contra isso. E acabei sendo perseguido, quase fui preso. Entendeu? Porque eu não aceitava aquilo. Porque não adianta a pessoa pintar de preto e o prefeito dizer que é branco. Não adianta. O nosso presidente comprovou, a equipe ministerial do presidente Bolsonaro não é uma equipe qualquer. E aí eles provaram que não adiantava fazer o lockdown, que ia piorar. Mas, politicamente, os prefeitos e governadores tentando dificultar a vida do nosso presidente, tentando derrubá-lo de alguma forma, resolveram achacar a população. Só que, entre a briga deles com o presidente, nós não temos nada a ver.
Se eles têm raiva do presidente, eles que vão lá em Brasília, falem para ele. Sejam homens, né? Honrem as calças que vocês têm e vão lá em Brasília, peitem o presidente. Não usem a população da forma como vocês usaram para tentar atacá-lo, para tentar derrubá-lo, porque quem está sofrendo é a população. É isso que aconteceu realmente, não é isso, doutor? Vou fechar tudo em Manaus. Tudo bem, o Brasil que está fechando tudo está tendo a média de 630 mortes por milhão de habitantes. A Bielorrússia não fechou nada. Nada. Está com uma média aí de 80 mortes por milhão de habitantes. Ou seja, está morrendo, sei lá, 8 vezes menos pessoas na Bielorrússia. Então, lockdown não funciona para você diminuir o número total final de mortes por causa da doença. Não funciona. Se há alguma diferença entre os países, um morre mais, um morre menos, certamente a explicação para essa diferença está em algum outro fator que não é o lockdown. Talvez o clima, a alimentação, taxa de vitamina D, exposição ao sol, a idade da população, a presença de comorbidades, é algum outro fator. Porque o lockdown não mostrou ser capaz de influenciar positivamente para reduzir as taxas de mortalidade. Não teve diferença. Teve gente que fez muito lockdown e morreu gente pra caramba, teve gente que não fez lockdown nenhum e não morreu quase ninguém. Então, lockdown é besteira. A mesma coisa a gente pode dizer com relação à escola. É exatamente a mesma coisa. Foi feito um estudo pela Universidade de Genebra, na Suíça. Eles avaliaram lá 4.310 pacientes com Covid. E eles viram que só 0,9% dos pacientes tinham uma idade menor do que 16 anos de idade. Genebra, Suíça, cara. Sabe o cara que faz o relógio que é exato? Claro. A NASA liga para a Suíça, falou, que horas é aí? Pois para colocar o relógio. Teve umas pessoas que vieram, eu coloquei alguns dados, inclusive esses, e as pessoas vêm falar, você quer comparar o Brasil com a Suíça, com a Suécia, e não sei o quê, olha a população deles, olha não sei o quê. Ué, não somos seres humanos? Somos iguais. O vírus é o mesmo. E o vírus exatamente. É o mesmo vírus. Aí eles tentam achar subterfúgio para derrubar a verdade, mas a verdade não tem como derrubar. A gente derruba a mentira, como a gente está fazendo agora. Agora, a verdade não tem como. Esse estudo da Suíça, que foi publicado num jornal chamado Pediatrics, foi publicado agora, recente, é novinho, está quente esse estudo. 92%, só 0,9% dos mais de 4 mil pacientes, 0,9% tinha idade abaixo de 16 anos. 92% desses pacientes com idade menor que 16 anos que tiveram Covid, pegaram o Covid em casa, de adultos. Pois é. O estudo mostrou que não existem evidências sugerindo que crianças transmitissem o vírus entre elas ou para adultos. Elas pegam o vírus do adulto, mas elas são péssimas transmissoras do vírus de volta para adulto ou do vírus entre elas mesmas. Entendi. Então, crianças raramente... Lá fica. Não, o vírus vai lá, pega a criança e ali ela se resolve. Né? A taxa de mortalidade em crianças, a taxa de mortalidade é 0,0007%. Meu Deus, é ínfima, né? É muito pequena, muito pequena. A conclusão do estudo realizado em Genebra é que crianças raramente transmitem o vírus para adultos. Crianças raramente precisam de tratamentos específicos. E crianças raramente desenvolvem um quadro grave. Esse foi o estudo de Genebra, com 4.310 pacientes. Vamos repetir. Crianças raramente transmitem o vírus para adultos. Crianças raramente precisam de tratamentos específicos. Crianças raramente desenvolvem um quadro grave de Covid. Por que a gente fechou a escola? Incompetência, né? Eu não gosto eu não gosto nem mais de usar essa palavra. A palavra que eu estou usando para esse tipo de prefeito e governador é inaptidão. O cara é inapto para estar ali. Mas a população, há 4 anos atrás, escolheu ele, aí a gente tem que aguentar essa situação. Por isso que é muito importante, nesse ano, que as pessoas se atentem, né? Porque o que nós estamos passando são reflexo do que a gente resolveu lá na urna. As
pessoas têm que se atentar para isso daí. Porque assim como a gente resolveu com o presidente em 2018, a gente não pode parar, não. Sim. A gente tem que evoluir mais ainda, né, doutor? Doutor, Só mais uma coisa. Só mais uma, com relação à escola. Em 2002 e 2004, a gente teve a epidemia de SARS-CoV na China, Hong Kong e Singapura. Certo. O que os estudos epidemiológicos pós-epidemia mostraram? Que fechar escolas não diminuiu a disseminação de vírus do tipo Covid. A gente já tem o dado de que fechar a escola não adianta para a Covid. Esse dado vem da epidemia de SARS-CoV na China, Hong Kong e Singapura entre 2002 e 2004. Você quer ver outra coisa estúpida? Medir temperatura. Pois é. Quando o cara chega com aquele negócio, eu já levanto a mão. Eu falei, é um assalto? Eu não sei o que é, porque o cara vem... No próprio guia, tem um órgão americano que equivale à nossa Anvisa, chamado FDA, Food and Drug Administration. FDA. É a Anvisa dos Estados Unidos. No guia de enfrentamento, nos relatórios, nas diretrizes, nas orientações do FDA, eles citam, está no texto, que mesmo quando utilizada de modo adequado, a medição da temperatura com método de triagem tem um impacto bastante limitado para evitar a disseminação do Covid-19, deixando passar mais da metade das pessoas infectadas. Ou seja, medir temperatura e fazer nada é praticamente a mesma coisa. O próprio FDA, a própria Anvisa americana já fala. Esse método ele é falho. Medir temperatura não tem sentido. Não, é um teatro. Né? Você está fazendo um teatro ali, mas em termos de evitar a disseminação do vírus, medir a temperatura não adianta para porcaria nenhuma. E aí a gente chega na máscara. Falando em não adianta porcaria nenhuma, eu descobri que a única função da máscara, ó, eu mandei fazer essa daqui, e eu fiz aqui ó, com o presidente, porque é justamente para encher a paciência dos esquerdistas, entendeu? Mas, doutor, eu mandei fazer a máscara, não é porque eu respeito a opinião e a metodologia do prefeito. É porque, como virou lei, e os comerciantes são obrigados a nos exigir o uso da máscara, então, pelos comerciantes, sim, pelas pessoas que precisam trabalhar, eu fiz isso daqui. Eu não uso, eu avisar uma coisa para as pessoas, não use isso aqui dentro do carro, pelo amor de Deus. Então, assim, isso daqui eu uso quando eu vou no comércio, que eu sou obrigado a usar. Então, assim, mas fiz questão de colocar aqui o nosso presidente, conservadores, justamente para... E a bandeira, né? Que é o que dói no pessoal da esquerda ver a nossa bandeira. Parece que dá um arrepio neles, né? Parece que patriotismo é jogar pimenta no olho desse povo, né, cara? Pessoal doente da cabeça, né, cara? Porra, então, a gente é uma falando pátria linda. A única coisa que serviu é isso, doutor. Né? Ostensivo. É, ué. Eu vou te conduzir no raciocínio com relação à máscara, Sérgio. Sim. A burca. Sim. É aquela peça, aquela roupa azulada que é exigida pelos talibãs. Né? Ela é utilizada principalmente entre os pashtuns, que é um ramo do islamismo no Afeganistão e no Paquistão. A burca cobre a cara inteira. E tem uma redinha aqui no olho, que é para a mulher conseguir enxergar onde ela está indo. O uso da burca é um negócio tão sério no Paquistão, por exemplo, e no Afeganistão também, né? Mas vamos falar do Paquistão. É tão sério no Paquistão que a primeira-dama, a Bushra Bibi, usou uma burca quando o marido dela, o Imran Khan, foi tomar posse em agosto de 2018, como primeiro-ministro no Paquistão. Ou seja, Entendi. Usar burca no Paquistão é uma coisa bem séria. Ok. O Paquistão teve até agora 6.432 mortes por Covid. Certo. Uma de cada 3 mortes aconteceu em mulheres. Ou seja, mais ou menos 2.000 mulheres no Paquistão que usam burca morreram por causa de Covid. Essas mulheres passam a maior parte do tempo isoladas em casa, porque a religião dificulta que elas andem na rua. Ou seja, elas já estão fazendo lockdown, né?
Desde a nascença. Quando elas saem para a rua, elas têm que usar a burca. Ou seja, elas já estão fazendo uso de cobertura do nariz e da boca. Certo. Se mulheres no Paquistão usam uma burca de tecido e se cobrir a sua boca e seu nariz com um tecido protege você do coronavírus, então por que mulheres de burca no Paquistão estão morrendo de Covid? É de se estranhar muito, né, doutor? Não precisa ser muito inteligente, né, Sérgio? É um raciocínio básico demais, cara. É básico demais. Básico demais. Cadê as evidências de que máscaras são eficazes? Não existem evidências conclusivas. Você vai ter evidência mostrando que é e vai ter evidência mostrando que não é. Tudo bem. Então me dá evidência dizendo que máscaras são seguras. Bom, aí já fica mais complicado. Porque não há evidência de que máscaras sejam seguras. Se o governo fala que você usa máscara se você quiser, a questão da avaliação de segurança e eficiência é você que vai ter que decidir. O governo deu a você a autonomia de decidir. O governo deixou você soberano das suas escolhas. Exatamente. Mas na hora que o governo determina que você é obrigado a usar máscara, o governo tem a obrigação de provar para mim que máscaras são eficazes e que, principalmente, máscaras são seguras. Perfeito. Se máscaras são seguras, por que eles não estão obrigando as crianças a usar? É complicado, né? Olha, eu sinceramente, doutor, é por isso que eu precisava ter esse esclarecimento para as pessoas entenderem. No começo o senhor falou assim, não, Sérgio, eu não gosto de falar assim, isso que eu sou médico, entrar na conversa. Mas é porque tem pessoas que duvidam do que a gente fala. E elas gostam de usar aquele termo. Ah, você pensa que é quem? Porque eu sou um profissional da área de automação. Mas mesmo assim, como nós conversamos aí, acho que fora do ar, eu procuro instrução. Eu não saio que nem um louco por aí, falando, deixa tudo aberto, não use máscara, porque dá na minha cabeça. Ah, porque eu sou contrário ao prefeito. Não. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Desmistificar algo que estão criando um misticismo em volta para fazer aquele rebanho e vamos voltar de novo, usar esse rebanho contra o governo federal. Eles não estão pensando no bem da população, eles não querem resolver o problema. Nós estamos aqui em Manaus, o prefeito já está fechando a praia, já fechou, aliás. Ele está achacando os comerciantes. Ele essa semana colocou aí a polícia na rua, indo nos restaurantes, nos bares, forçando as pessoas a usar máscara. Como é que eu vou beber um negócio usando máscara? Os caras são loucos. Então, como a gente está falando aqui, não tem embasamento científico e técnico nenhum. E por que hoje eu fiz questão de convidá-lo? Porque, doutor, é engraçado, né? A gente vê um filme americano sobre pandemia. Qual é a primeira atitude do presidente, do governador lá, onde está tendo a pandemia? Ele faz uma sala de crise, não é isso? E aí, naquela sala de crise, ele procura as melhores pessoas em cima daquele problema. E ele traz ali o comandante da polícia, do exército, todo mundo. Coloca ali naquela sala e fala, pessoal, vamos resolver o problema. E até hoje, eu não vi um prefeito ou governador que tenha feito isso. E, infelizmente, nós estamos à própria sorte. E pior, tendo dificuldade de acesso à medicação que hoje tem. Mas, Sérgio, como a gente já discutiu aqui, não é isso? Sérgio, não dá tempo de fazer um gabinete de crise quando eu estou brincando de ser um ditador comunista e superfaturando ventilador e remédio. Comprando em loja de vinho. Então não dá tempo de eu fazer o gabinete de crise, sabe? Eu tenho que levar muitas malas de dinheiro para depositar na minha conta ou entregar para o meu doleiro lavar lá no paraíso fiscal. Como que eu vou fazer um gabinete de crise? Eu estou brincando de ditador comunista, estou brincando de Fidel Castro, estou brincando de Politburo, mandando fechar comércio e prendendo pessoas na praça. Eu não tenho tempo para fazer um gabinete de crise que vai resolver o problema.
eu estou gastando meu tempo me divertindo e ganhando dinheiro em cima do problema. Essa é a coisa terrível que aconteceu na imensa maioria dos estados e prefeituras do Brasil. Essa é a situação horrível, terrível, assombrosa que esse vírus expôs. Exatamente. É triste, porque nós vimos amigos e familiares, né? Tive pessoas no meio nosso que faleceram, não foi por causa de Covid, ele tinha problema de diabetes, ficou sem se alimentar e acabou falecendo. Colocaram como Covid, a família não pôde ter um velório. Infelizmente, ainda deve demorar um pouco, porque essas pessoas estão no poder, mas como o senhor próprio falou, ano que vem são outros vereadores. Eu aqui como ativista político, eu cobro do governador e cobro do prefeito. E uma coisa eu digo, eu não vou descansar enquanto cada um que cometeu esses crimes, não importa quem seja, pague. Eu vou atrás, eu vou levar minha vida, porque isso daí mexeu com muita gente, é um negócio que amargura a gente ver a população desse jeito. Então, doutor, eu queria lhe agradecer pelo apoio, pela vinda aqui com a gente aí na página do Movimento Conservador. Queria que o senhor desse as considerações finais aí sobre tudo isso que a gente falou e dar um alô aí para a população de Manaus, que está ainda, uma grande parcela dela continua acreditando no que o prefeito fala. Primeiro, vou fazer um pouquinho, eu vou iniciar com uma falácia da autoridade, mas na sequência eu desfaço, tá? Eu tenho 20 anos de formado, já atendi mais de 180 mil pacientes, eu tenho CRM, registro de médico, em 3 estados diferentes, eu mexo com urgência e emergência há mais de 10 anos, já escrevi mais de 20 livros, 24 para falar a verdade, o 25º está saindo daqui a pouco. Estou trabalhando no front, atendendo pacientes em unidades de pronto atendimento de urgência e emergência respiratória, desde fevereiro. Meus plantões são 3, 4 plantões por semana que eu faço, toda semana, 3, 4 plantões toda semana, desde fevereiro, só lidando com pacientes de Covid. Eu sou esse cara que trouxe essas informações para vocês, certo? Acredite em nada do que eu te falei. Nada. Vá você atrás das informações que eu passei. Não acredita. Mas ele é o médico. Não, esquece. Tudo isso que eu te falei, todo esse currículo meu, é uma bosta. Joga isso fora e vá você atrás das informações. Vai atrás de mim na rede social. Me espeta, pede a referência. Pesquisa você a referência. Estude você. Tudo que eu faço aqui, no máximo, é jogar uma luz para, de repente, uma coisa que a pessoa talvez não tivesse considerado ainda, para que ela tenha um grilinho na cabeça e ela faça o raciocínio. Mas a minha recomendação sempre é: não acredite em mim, vá você atrás da sua própria informação. Construa você o seu conhecimento. Sérgio, eu me sinto honrado demais, cara. Você é um cara novo, engajado, uma pegada brilhante. Eu tenho certeza que você vai ter um futuro extraordinário aí. Em breve, assim que passar essa porcariada toda de isolamento, faço questão de ir aí em Manaus, te dar um abraço e a gente bater um papo muito bacana com o pessoal do Movimento Conservador daí. Juntar uns 30 lá numa sala e vamos todo mundo conversar sobre esse país, pensar o país melhor que a gente quer, porque, eventualmente, tem um escritor que eu gosto muito, chamado Henry David Thoreau. Ele diz que, no longo prazo, nós acertamos naquilo que miramos. Então, mire alto. Beleza. Já tá na mira, doutor. Olha, doutor, eu que agradeço. Sinceramente, eu fico muito feliz de tê-lo aqui, porque eu lhe acompanho há muito tempo. E isso que o senhor falou, olha, não acredite em mim, mas é porque eu entendo, e é realmente isso, as pessoas precisam buscar conhecimento. Mas, pessoal, você quer conhecimento, você que está assistindo a gente, vai assistir depois aí, entra aí no perfil Alessandro Loyola, entra lá no YouTube, tem vários vídeos, é sensacional. Você que quer aprender sobre conservadorismo também, entra lá, é muito bom.
o trabalho que o senhor faz, doutor. E, desde já está feito o convite para o senhor vir aqui em Manaus comer um tambaqui assado, com um suco de cupuaçu, tá bom? Nós vamos sim, ano que vem. Nós já estamos planejando aí fazer vários seminários e eu conto com a sua presença aqui, porque o conservadorismo agora, a tendência é como o senhor falou, eu já mirei alto e a gente vai trabalhar para que o conservadorismo cresça, porque é disso que nós precisamos, resgatar os nossos valores. O Brasil hoje está muito esfacelado nos valores cristãos, familiares, mas graças a Deus temos pessoas aguerridas aí que estão se levantando, enfrentando o sistema. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, sabe do perigo que a gente está correndo, mas se a gente não fizer, a gente não sabe quem pode fazer. Então, o nosso presidente é um excelente exemplo disso, colocou a vida dele em risco, levou uma facada, quase morre. Não, então as pessoas não pensem que é fácil o que a gente faz, não. Mas, como conservadores, como homens que nós somos, que honramos as calças que nós vestimos, vamos continuar nessa luta. Muito obrigado, doutor. Deus o abençoe imensamente, viu? Você que assistiu aí com a gente, só pegar aqui rapidinho aqui os comentários. A Joelma, boa noite. O Borba Maués, boa noite. O Jobson, o pastor Sidney, o Elbert Leão. Vou dar uma mensagem para o prefeito bem legal aqui. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente. Compartilhe essa live. É importante, porque aqui tem conhecimento. E isso daqui é a realidade dos fatos. É por isso que hoje nós fizemos essa live com o doutor. Muito obrigado novamente, doutor. Forte abraço a todo mundo. Deus os abençoe.